Você sabia que entre os anos 1950 e 1970, o Brasil utilizou veículos gigantescos para transportar dezenas de pessoas pelas ruas movimentadas das grandes cidades? Esses veículos ficaram conhecidos como papa-filas, híbridos curiosos entre ônibus e caminhões. Hoje vamos te levar de volta no tempo para descobrir essa incrível e quase esquecida história do transporte urbano brasileiro. O papa-fila não é uma invenção brasileira, embora tenha feito história por aqui. Os primeiros veículos desse tipo surgiram nos Países Baixos em 1924 e logo se espalharam pela Europa e Estados Unidos nas décadas seguintes. Durante a Segunda Guerra Mundial, foram usados nos Estados Unidos para transportar trabalhadores da General Motors e até tropas militares. Mas foi no Brasil que esses veículos chamaram a atenção pelo seu tamanho e capacidade. Na década de 1950, o crescimento acelerado das cidades brasileiras exigia soluções rápidas para o transporte coletivo. Os ônibus da época já não davam conta da demanda, já que em algumas linhas, os ônibus disponíveis não eram suficientes devido à dimensão reduzida. Foi então que surgiu a ideia: adaptar carrocerias gigantescas de passageiros a cavalos mecânicos, caminhões rebocadores. A ideia era também substituir os defasados bondes, meio de transporte ainda usado até então. O desafio foi aceito pela FNM, Fábrica Nacional de Motores, que fabricava os cavalos mecânicos, e pela empresa Massari, que produzia os chassis das carrocerias. Os primeiros modelos de papa-filas foram produzidos entre 1954 e 1956 pelas empresas Caio e Massari, em parceria com a Fábrica Nacional de Motores, FNM, fabricante estatal de caminhões. O resultado foi um colosso com capacidade para mais de 60 passageiros sentados, chegando a ter capacidade máxima de 120 passageiros, maior do que a dos padrões da época. Devido à flexibilidade do chassis, os cavalos mecânicos de outras marcas poderiam ser usados para rebocá-los, um feito impressionante para a época. Os papa-filas logo ganharam as ruas de cidades como São Paulo, Santos, Porto Alegre, Brasília, Rio de Janeiro e São Bernardo do Campo. A CMTC, Companhia Municipal de Transportes Coletivos de São Paulo, adquiriu 50 unidades. As carrocerias eram fabricadas por empresas como Caio, Sermava e Grace, em um verdadeiro esforço nacional para revolucionar o transporte coletivo. Mas apesar do visual impressionante, o papa-fila enfrentava muitos desafios. Os veículos eram lentos, barulhentos e desconfortáveis. As ruas esburacadas e os sistemas de suspensão da época tornavam a viagem cheia de solavancos. Mesmo com os esforços da Massari para adaptar o chassi ao transporte de passageiros, o resultado não agradou por muito tempo. Ainda assim, a experiência dos papa-filas foi essencial para o desenvolvimento do transporte coletivo no Brasil. A Massari, por exemplo, continuou inovando. Em 1961, apresentou um ônibus monobloco com estrutura de aço no Salão do Automóvel. No ano seguinte, lançou os primeiros trólebus da empresa, com iluminação fluorescente e capacidade para mais de 100 passageiros. Já os papa-filas, mesmo aposentados do transporte urbano, ainda prestaram serviços. Foram usados por fábricas, construtoras e até pelas Forças Armadas para transporte de funcionários e soldados. Nos anos 1970, os papa-filas foram finalmente substituídos por modelos mais modernos. Um dos últimos papa-filas foi produzido pela Sermava sob chassi Froehal e tracionado por cavalo Mercedes-Benz, para a construtora Camargo Correia transportar seus empregados nas obras da usina hidrelétrica de Ilha Solteira. Mas sua ideia viveu adiante. Eles são considerados os precursores dos ônibus articulados, que surgiriam no Brasil apenas em 1978 com o modelo Caio Gabriela, montado sobre chassi Scania B111.
A ideia de transportar mais pessoas em um único veículo continuou, só mudou o formato. O Papa-Fila pode não ter sido um sucesso absoluto, mas sua contribuição foi inegável. Ele abriu caminho para inovações no transporte coletivo e mostrou que o Brasil sempre buscou soluções criativas para seus desafios urbanos. Você já tinha ouvido falar dos Papa-Filas? Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo com quem ama a história do nosso país.